Sistema Reação, pelo canal do Facebook da revista Reação. Uma boa tarde para você. Hoje, terça-feira, 21 de julho, nós estamos com a nossa live em edição especial, tratando de um assunto bastante delicado, que é o valor do teto máximo do carro para pessoas com deficiência. Boa tarde, Rodrigo Rosso, que está na redação da TV Reação. E hoje o Rodrigo também, além de diretor da revista Reação, fala como presidente da Abridef, Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo bem, Abrão? Como é que você está? Tudo bem aí? Boa tarde aí, Ricardo, Danfávia, boa tarde ao Bacarelli, boa tarde, Abrão, boa tarde ao Marcos, que está aí atrás das câmeras, boa tarde, gente, vocês que estão nos assistindo, que é uma live extraordinária. Hoje não é o dia da live normal, da TV Reação, da revista Reação, mas a gente está fazendo uma live hoje em caráter extraordinário, porque o assunto merece isso. Esse é um tema que merece muita atenção de todos nós, muita atenção de vocês que têm algum tipo de deficiência, vocês que são familiares de uma pessoa com deficiência, vocês que compram carro com isenção de imposto, e a gente tem que deixar claro, e é isso que a gente vem discutir hoje, a respeito não só do valor teto que precisa ser mexido, mas também da necessidade. A pessoa com deficiência compra seu carro não por uma comodidade, não por um conforto, mas sim por uma necessidade. A gente vai estar discutindo hoje aqui com esses especialistas, com o diretor, com o vice-presidente aí, Danfávia, o Ricardo Martins, com o Bacarelli, Renato Bacarelli, o Abrão Júnior, e eu como representando hoje não só a TV Reação e a revista Reação, mas também como a Abridef, como presidente da Abridef. Eu vou deixar vocês um segundinho, o Abrão vai apresentando, fazendo as devidas apresentações aí, tanto do Ricardo quanto do Bacarelli, e eu volto já, porque eu vou estar transmitindo esse link dessa nossa live agora para os nossos 32 mil WhatsApps aí. Vou estar liberando essa transmissão, tá bom? Já eu volto, até mais. Com você, Abrão. Tá bom, Rodrigo Rosso. Vamos lá, quero primeiro mandar um abraço para o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, e hoje conosco, de uma forma bastante especial, com uma atenção especial, o Ricardo Martins, que é um dos vice-presidentes da Anfávia, e ele cuida, dentro da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, dos assuntos relacionados às pessoas com deficiência. Ricardo, boa tarde, obrigado pela sua atenção com o Sistema Reação. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. É um prazer a gente poder estar com todos aqui que estão conectados e aos profissionais também, jornalistas que estão fazendo essa transmissão. Em especial, em nome da Anfávia, a gente está muito orgulhoso de poder estar aqui compartilhando um pouco de informação e dessa preocupação que todos temos a respeito da venda de veículos PCDs. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua atenção. Conosco, o nosso companheiro Renato Bacarelli, consultor especialista em veículos acessíveis e diretor da Bacarelli Consultoria. Bacarelli, um assunto de extrema necessidade, vamos tratar com todos os detalhes na tarde de hoje. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no Sistema Reação. Boa tarde a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? E nessa ocasião especial, né? Um assunto que hoje está muito em pauta, a gente... não sei, é uma preocupação grande, né, de perda de direitos, é uma coisa que complica bastante, né, é um assunto bem delicado, mas a gente está aqui para tentar, de alguma forma, colocar um pouco do que a gente conhece nesse segmento e tentar alternativas para que nenhum tipo de benefício, né, seja perdido, a gente não tenha nenhum retrocesso. Essa é a ideia principal dessa live. É isso mesmo. O tema da live de hoje, vou repetir, R$70 mil até quando o valor teto do carro 0 km precisa ser reajustado urgentemente e a isenção de ICMS prorrogada. Só para esclarecer, toda essa isenção ela é concedida através de uma renovação anual. Acontece anualmente o encontro dos secretários nacionais de Fazenda e, nesse encontro, eles renovam anualmente um acordo onde se estabelece esse valor teto de R$70 mil. Desde 2009, esse valor está estipulado em 70 mil. A pessoa com deficiência ou o familiar tem que comprar um carro cujo teto é de R$70 mil. O Sistema Reação, assim que soube de que no dia 23 de julho poderia haver uma reunião dos membros do CONFAS, ela começou a questionar alguns órgãos, algumas entidades sobre este assunto.
e, de início, nós levantamos esse assunto junto à Anfávia, junto à Abramed, junto à Oi, pessoal, estou de volta. E hoje nós acabamos de receber, inclusive o Rodrigo Rosso voltando, nós acabamos de receber Oi, já estou aqui já. Uma nota oficial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sobre este assunto. Eu queria abrir esta live lendo esta nota, e depois dessa nota nós iniciamos o debate entre o Bacarelli, entre o Ricardo Martins e entre o Rodrigo Rosso. Diz a nota: a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, buscando iniciar uma conversa sobre o assunto, procurou os membros do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Ainda a nota diz que o elevado custo de vida inerente à própria deficiência acaba demandando maior suporte de saúde, incluindo alimentação diferenciada, insumos de uso contínuo, tratamento constante com diversos profissionais de saúde ou equipes multiprofissionais, aquisição de tecnologias assistidas, gastos com adaptações estruturais nos locais de residência e outros ajustes ergonômicos e diversos outros aspectos, inclusive nos campos educacional, social e profissional. Nesse contexto, a previsão constitucional de isenção constante nos artigos 152, parágrafo 2º, artigo 12G da Carta Maior é de suma importância por servir como política pública que viabiliza melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, sobretudo quando destacados custos proibitivos provocados pela deficiência, quando também são levadas em consideração as adaptações necessárias a cada veículo e o fato de que, muitas vezes, após a aquisição, o consumidor precisa providenciar a manutenção ou o acréscimo de nova acessibilidade. Nesse sentido, a Secretaria e o Ministério defendem que haja a revisão do critério monetário atualmente adotado, por entender que é extremamente restritivo e afeta as opções de escolha dos consumidores com deficiência, e a modificação para um critério mecânico, limitação da potência ou da cilindrada, de modo que seja ampliado o leque de veículos para que a busca do cidadão com deficiência pela qualidade de vida seja efetivada. E, não sendo possível, a atualização do valor teto é medida necessária. Portanto, depois dessa nota enviada com exclusividade para o Sistema Reação pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em especial para a Secretaria Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nós temos uma posição oficial, e agora de um órgão do governo federal. Posição oficial aí. Comissão oficial. E aí eu queria saber, primeiro, do Ricardo Martins, vice-presidente da Anfávia, como é que você avalia essa nota oficial? É um ganho para este movimento que foi iniciado desde o ano passado pela Anfávia, pela Abradef e pela Abramed? Como é que você vê esta nota oficial do Ministério, Ricardo? Sim, a Anfávia e suas 26 montadoras associadas à nossa instituição, ela tem uma visão muito positiva a respeito dessa nota e de total apoio. A nossa maior preocupação é sempre possibilitar com que os direitos da pessoa com deficiência sejam respeitados e, sobretudo, que possamos colaborar para que os produtos, hoje, que elas possam adquirir, realmente condizam com suas necessidades e, sobretudo, tecnicamente, elas possam oferecer acessibilidade, o transporte, a dirigibilidade e a tecnologia para a sua segurança. Então, com total apoio é que nós estamos realmente felizes em saber dessa nota emitida pelo governo federal a todos os secretários de fazendários estaduais. Acho que é o caminho, né? Isso aí. A gente também fez isso agora, né? Algumas semanas atrás. A Abridef também encaminhou. Eu sei que na sequência o nosso ofício foi encaminhado para a Secretaria Nacional. Baseado nele, a Secretaria Nacional emitiu também um ofício, mandou para todos os secretários. Eu acho que o que a gente está fazendo. A reunião seria agora, né, Ricardo? Dia 23. A reunião seria agora do CONFAS, dia 23, próximo agora, depois de amanhã, na verdade. E parece que essa reunião foi adiada para o final do mês, né, Abrão? Isso. Em nota, o Ministério da Economia afirma que a reunião foi prorrogada para o dia 23. Foi adiada para a próxima quinta-feira,
dia 30 de julho, portanto, ganhamos aí mais uma 30 de julho para esse grande embate, 30 de julho. Legal. Dá para a gente trabalhar mais, dá mais tempo aí para a gente correr atrás. Eu acho que eles foram muito felizes aí nessa nota, a Secretaria Nacional, onde ela diz que a pessoa com deficiência ela precisa, ela tem um custo maior do que um cidadão comum quando ele compra um carro, por isso do benefício também. Eu acho que esse benefício também é importante por causa disso. As adaptações feitas no carro, principalmente para aquele que não é condutor do seu próprio veículo, que a pessoa, quando é condutora do carro, ela precisa lá, na maioria das vezes, apenas de um sistema de aceleração e freio, né? Uma alavanca de freio e acelerador, um pomo giratório, às vezes uma inversão de pedais. Agora, uma pessoa que tem uma deficiência maior, uma tetraplegia, uma pessoa que tem alguma sequela maior aí, até de alguma deficiência motora maior, ela que não pode dirigir o seu carro, ela tem que ser transportada. E essa adaptação para que a pessoa com deficiência seja transportada, ela custa caríssimo, né? É uma adaptação que custa muito caro, né, Bacarelli? Queria até que você falasse mais disso. É que você saiu, aí eu coloquei. Não só transportada. A gente tem algumas tecnologias para a pessoa que precisa dirigir um veículo e ela tem uma lesão medular mais alta, por exemplo, né? Ela precisa de alguns equipamentos que são importados também, né? Você tem tecnologia aqui no Brasil? A central, né? A central de comando, um volante no pé, uma infinidade de adaptações. No mundo fora, você dirige com um joystick, sabe? Se você conseguir mexer 2 dedos, você dirige um carro. Aqui, sim. Que se limita primeiro porque essas tecnologias são importadas, segundo que a altura dos veículos também não permite você entrar com a cadeira, você tem que entrar numa outra categoria de veículo que não tem nenhuma isenção, entendeu? Exato. Então, é um pouco mais complicado do que as pessoas imaginam. Você vê, por exemplo, né, Bacarelli, as vans não têm isenção. E a pessoa que precisa ser transportada, a pessoa com deficiência que precisa ser transportada, ela tem muito mais necessidade, acredito eu, no meu ponto de vista, de ter lá uma isenção, um benefício na hora da compra, do que uma pessoa que dirige o carro. Todo mundo tem direito ao benefício. Mas a pessoa que precisa ser transportada, o familiar sofre mais com isso, a pessoa que precisa ser transportada passa por maiores dificuldades. Ela deveria ter numa van, numa minivan, o mesmo benefício da isenção de imposto que um carro comum de passeio. Eu acho que isso é uma coisa que também precisaria ser mudada, mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente tem que falar hoje da questão dos 70 mil, do valor teto. Eu acho que o nosso assunto principal aqui é o valor teto dos 70 mil reais, que está aí congelado desde 2009, né? Desde 2009, são 10 anos, 11 anos aí com o mesmo valor. E lá atrás, há 11 anos, o carro que você comprava que custava 70 mil reais é bem diferente de hoje, o carro que se compra com 70 mil reais. Então, eu queria que o Bacarelli e o Ricardo falassem um pouco disso, até porque o Ricardo ele é vice-presidente da Anfávia, mas ele representa também a indústria automobilística como Anfávia e como diretor de uma montadora também. Então, ele passa por esse problema no dia a dia. Né, Ricardo? Todas as montadoras, ou a grande maioria, conseguiu segurar um modelo de carro nos R$ 69.990 ali, para estar sempre abaixo dos 70 mil, para poder atender essa galera que tem a isenção aí do ICMS e do IPI. O IPI não está dentro dos 70 mil, pode ser um valor mais alto, mas o ICMS, que é o maior percentual de isenção, fica dentro do ICMS, que tem que ser um carro abaixo de 70 mil, assim como o IPVA, na maioria dos estados, está atrelado aos 70 mil também. Então, as montadoras mantiveram alguns modelos, tira a roda de liga leve, coloca uma roda de ferro, tira o banco de couro, tira o painel lá o multimídia, para poder chegar no valor e segurar o valor lá dos 69.990. Como é que fica isso, Ricardo? Isso já vem acontecendo há muito tempo e me parece que agora não dá mais para segurar no valor do dólar, né? O valor do dólar, onde ele está hoje, não tem como segurar a carga nesse valor, né? Exato, Rodrigo. É um negócio que nos preocupa enormemente, né? Nós fizemos até agora todo o possível e até de forma consciente, social, para poder realmente garantir com que as pessoas portadoras de alguma deficiência que necessitam adquirir esses veículos possam adquirir num valor inferior a 70 mil reais. E você disse sabiamente, de 2009 para cá se passaram 11 anos. Nós temos 2 grandes fatores
que aumentar o custo de produção. O primeiro fator que aumentou o custo de produção foi justamente o fator inflacionário. Se nós calcularmos aí o valor da inflação até agora, surpreendentemente, nós temos feito milagres em segurar o valor. Em segundo ponto, é o valor do dólar. 40% do custo de produção de um veículo hoje, ele é atrelado ao dólar. Além disso daí, nós tivemos a entrada de várias regulamentações técnicas que fizeram com que o veículo que era produzido em 2009 tivesse um salto tecnológico no qual garantisse segurança a qualquer tipo de condutor, com entrada de principalmente com entrada de ABS, ou seja, independente se aquele consumidor ele é ou não uma pessoa com uma deficiência, todos estão gozando ao mesmo tempo de um carro com maior segurança. Além disso além do fator da segurança, nós temos também o fator regulatório de emissões de poluentes. Ou seja, o carro de 2009, comparado com o carro hoje de 2020, ele emite muito menos veículos. O veículo hoje produzido, ele é muito mais eco-friendly, ou seja, amigo do meio ambiente, por emitir menos poluentes do que o carro de lá do passado. E isso foi conseguido com muita tecnologia. Tecnologia essa também que depende de componentes importados e cujo dólar foi um grande impactante. O dólar lá atrás estava a um valor de R$ 1,8 em meados de setembro de 2009, e hoje nós temos aí a cotação dólar feita a R$ 5,30. Pois é. É impossível de segurar, não tem como, né? E eu acho que, Bacarelli, o que você, como consultor aí da indústria automobilística, enxerga nesse sentido? Eu entendo, Rodrigo, que já passou de um limite aceitável, né? Na verdade, essas limitações, na criação desse benefício, né, foi lá em 99, se não me engano, 91, acho, se não me engano. 91, depois teve uma revisão em 99. Depois teve uma limitação em 99, depois mudou de novo. Na verdade, quando se criou esse benefício, não se tinha limite algum. Assim como não tem no IPI, né? Foram impostos posteriormente, entendeu? De algumas maneiras, não vou entrar aqui no meu pensamento sobre isso, mas de umas maneiras que nem sempre foram as ideais, né? A gente teve até no passado algumas pérolas do tipo, pessoa com deficiência só podia comprar carro branco de 4 portas com combustível de origem renovável. Em 1.0, lembra? Não tinha nenhum carro 1.0. Não carro automático a álcool no Brasil, durante um ano ninguém se comprou carro nesse segmento. Exato. Quem pagou a conta? As pessoas com deficiência que, de fato, precisam do veículo. E o que é importante a gente salientar, Rodrigo, é que, para a pessoa que tem uma deficiência, uma limitação, o carro tem um valor um pouco diferente. Ele não é só um objeto de status ou de conforto, ele é, na verdade, um item de autonomia. É quase uma tecnologia assistiva, por incrível que pareça. É um gênero de necessidade mesmo para a pessoa. Então, isso, com esse valor, você acaba limitando. Até estranhei, para falar a verdade, que as montadoras conseguiram, de uma forma ou outra, em 11 anos, manter alguns produtos... Segurar isso, né? Só que eu acho que, pelo que eu vejo no mercado, até o início desse movimento nosso, até a minha preocupação e tua, né, Rodrigo? Eu me preocupo porque eu estou junto à rede, né? Junto aos fabricantes. Eu estou vendo que já está vendo a parada de 3 ou 4 marcas já para esse tipo de produto. Exato, já tivemos algumas importantes, né, desde o ano passado, que sempre foram líderes de mercado nesse segmento e que pararam de produzir carros abaixo de 70 porque não tiveram mais condição de fazer. E nessa proporção, eu creio, o Ricardo pode falar sobre isso muito melhor do que eu, que nessa proporção, em 2021, se esse valor for mantido, nós não vamos ter nenhuma versão abaixo de 70 mil. Eu acho que eu te digo mais, me corrija, Ricardo, se eu estiver errado, mas acho que a partir de setembro agora, quando começam os lançamentos assim, já vai estar sendo lançado aí o modelo 2021, acho que a gente não vai ter nem carro mais, eu acho que a maioria, 99%, vai estar fora, né? Porque os carros todos vão passar de 70, não tem como segurar mais, acho que nenhuma montadora vai fazer isso.
Correto, Rodrigo. O posicionamento e a clareza é essa mesma, né? O entendimento é que com a entrada dos modelos 2021, que normalmente entram para todas as marcas a partir de setembro de cada ano, faz com que naturalmente você tenha uma elevação, uma recomposição das perdas inflacionárias pelo dólar, fazendo com que realmente desapareça produtos abaixo de R$ 70.000. Produtos esses que tenham, logicamente, um dimensional técnico, que sejam classificados, por exemplo, como os SUVs compactos, né, e que possibilitam não somente aquele portador de necessidade entrar no veículo de forma segura, confortável, seja como passageiro, seja como motorista, e ao mesmo tempo abrigar não somente os acessórios, mas também os equipamentos que ajudam a sua locomoção, por exemplo, cadeiras de rodas. Hoje as cadeiras de rodas, muitos já não estão mais utilizando cadeiras de rodas mecânicas. Manuais, né? Exato, estão usando motorizadas. As motorizadas. Cadeiras motorizadas. Motorizadas, que possuem peso e possuem dimensional, porque garantem a acessibilidade, e garantem as condições de... Autonomia melhor. Exatamente. Se você também me permite, Rodrigo, só colocar um ponto a mais que talvez as pessoas se esqueçam. Desde que a lei específica que garante as pessoas portadores de necessidades ou as pessoas com deficiência de terem a oportunidade de ter empregos nas empresas, ou seja, aquela lei de cotas de PCDs, isso, que as empresas devem cumprir, aquela cota, né, que foi feito lá atrás, no qual empresas de 100 a 200 empregados precisa contratar no mínimo 2%, e por aí vai. Empresas acima de 1.000 empregados, 5% do total seu contingenciamento, significa que nós, de forma sábia no Brasil, e sobretudo que dá oportunidade a todo brasileiro de ter um bom emprego, eles passaram a essas pessoas a terem acesso também ao emprego, terem renda, e ao passar a ter renda, tendo em vista que não consegue ter um transporte público de qualidade adequado, né, a sua segurança, eles passaram a exigir a sua oportunidade de ter acesso a veículos específicos para eles, tendo em vista que quando eles adquirem, naturalmente até o nosso querido Bacarelli afirmou, passam a ter um custo a mais após a aquisição, que são sobre os equipamentos e acessórios, que são muito, muito valorosos, né? Tem um valor muito significativo. Então, a partir do momento que inserimos as pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho, elas passaram a gozar de renda suficiente para poder a buscar a oportunidade de ter um veículo para que ela possa ter o seu transporte garantido. A sua autonomia para trabalhar, para o lazer, para estudar, para tudo, né, Ricardo? Exato. Então não é para conforto, ele tem que transportar. Você pega, por exemplo, pessoa com deficiência, eu costumo dizer sempre isso, não é filho de chocadeira, tem família. Tem pai, mãe, irmão, sobrinho, primos, filho, esposa. Poxa, a pessoa com deficiência precisa ter um carro que comporte a sua cadeira de roda, a sua cadeira de banho, bagagem, família, tudo. Como qualquer outro cidadão, ele tem o direito disso, né? Estamos falando de inserção social. Exatamente, inclusão, né? A Constituição garante a inserção social para todo brasileiro. A inclusão e o direito de ir e vir. Diga lá, Bacarelli. O Ricardo falou em renda, né? O Ricardo falou em renda da pessoa com deficiência. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que uma pessoa com deficiência, os estudos mostram que ela tem até 1/3 a mais de gastos mensais por conta da deficiência. Ela tem alguma tecnologia que ela tem que usar, algum tratamento médico que ela tem que usar. Na verdade, ela tem um custo de vida um pouco mais acentuado, entendeu? Esse tipo de benefício, a gente também não vai tapar o sol com a peneira aqui, a gente também entende, né, que no Brasil é claro que esse benefício ele também cumpre uma função social, que é prover de alguma forma essas pessoas com transporte acessível, coisa que, infelizmente, o Estado tem tido alguns movimentos, como
100% da frota de ônibus tem que ser adaptados, transformados, mas na prática o que você vê não é isso. Na prática não funciona, infelizmente. Não funciona. Então o carro acaba... O Brasil está longe. E até o Brasil está longe disso. Né? Nós estamos discutindo no mês de julho. O mês passado nós discutimos uma linha de crédito do Banco do Brasil, que estava para ser encerrado. Houve uma movimentação muito grande e nós conseguimos que essa linha não fosse encerrada, né? Uma linha de crédito, que a pessoa com deficiência paga esse empréstimo feito junto ao Banco do Brasil. Julho, a LBI completa 5 anos da sua implantação, a Lei Brasileira de Inclusão. Julho, 5 anos da LBI, e o Ricardo Martins comentou muito bem agora, da Lei de Cotas. Julho, 24 de julho, sexta-feira, 29 anos da criação da Lei de Cotas. No momento em que nós deveríamos estar discutindo conquistas para as pessoas com deficiência, nós estamos tentando se agarrar na manutenção daquilo que o Estado não oferece, que é o transporte público. Por sinal, agora há pouco aqui na rede social, o Jackson Santos publicou: o carro, para mim, é o prolongamento das minhas pernas. Grande abraço ao Jackson. Isso quer dizer... Pois é. Nós estamos discutindo uma questão que o Estado não oferece para a pessoa com deficiência e ela vai e paga do bolso dela. Exato, e não E outra coisa, né, gente? O Ricardo pode até como Anfávia e como indústria automobilística falar melhor disso. A gente está discutindo aqui um imposto, o ICMS. A isenção de um imposto só. E no carro, quantos impostos são embutidos nele? Né? A gente está falando, quando fala em isenção para a pessoa com deficiência, IPI e ICMS, mas no carro tem lá mais impostos, né, embutidos naquele carro. Então, de uma forma, o governo perde, de um lado, a arrecadação do ICMS ou do IPI, mas ele ganha do outro lado um monte de outros benefícios, que não são só os outros impostos, que ele vai estar ganhando do mesmo jeito, vai estar recolhendo da mesma forma, mas você vai estar movimentando toda uma cadeia, né, da indústria, do comércio e do serviço. Né? Você vai estar gerando emprego na indústria automobilística, você vai estar gerando emprego na concessionária que vai fazer a venda daquele veículo, então você está gerando emprego no comércio também, você já vai estar gerando emprego no serviço também, no serviço da autoescola, do despachante, da empresa de isenção, da adaptadora, da gasolina que esse cara vai consumir lá na frente depois. Então você vê que essa roda precisa girar, e se essa roda para de girar com a perda da isenção, ou a manutenção simplesmente desses 70 mil, que vai fazer com que os carros vendam menos, você vai gerar um desemprego enorme nessa cadeia também, vai influenciar inclusive desemprego. Então a gente está falando aqui de um problema muito maior até do que simplesmente só o benefício que a pessoa com deficiência tem que continuar tendo, mas você está falando de uma cadeia produtiva toda aqui. Exato, você está correto na sua análise. Se nós verificarmos toda a cadeia produtiva automotiva no Brasil, como qualquer lugar do mundo, ela é muito extensa. Ela é extensa desde os seus fornecedores, passando pelos prestadores de serviços antes da produção, sim, durante a produção e após a produção. Né? Se você for ver toda a incidência de impostos que nós recolhemos, hoje a cadeia produtiva recolhe, ela é a maior do mundo inteiro. Por causa disso, todo brasileiro, quando ele vai ao exterior, ele sempre compara o preço de venda de um veículo no exterior versus o produto fabricado no Brasil. E a distorção é de mais de 50%. Enorme. Essa distorção de 50%, ela é carregada justamente pelos impostos. Veja bem, somente a isenção do IPI, que é o imposto federal, que é o imposto produto industrializado, mais a isenção do ICMS, em média, faz com que um veículo que naturalmente é vendido pelo um preço de tabela em concessionária de 70 mil reais, ele cai para algo em torno de 52 mil reais. Veja a diferença, de 70 para 52, nós estamos falando de 18 mil reais de diferença de somente 2 impostos. Se nós colocássemos os demais impostos que
colocado nessa cadeia, conforme eu comentei a vocês, nós estamos falando de mais 50%, ou seja, então, um veículo que hoje poderia ser vendido seguramente por 35 a 40 mil reais, ele é vendido hoje a 70 mil reais por causa dessa incidência. E, Rodrigo, uma coisa também que é bom, as pessoas talvez não saibam, a isenção de ICMS da pessoa com deficiência é um convênio de isenção. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, a cada vez que é renovado o convênio do Compass, por exemplo, o convênio 38 é o que rege hoje essa venda, né, do ICMS. Cada vez que é prorrogado, a própria portaria, no mesmo momento, são prorrogados mais de 150 outros convênios. O convênio que estabelece essa isenção para a pessoa com deficiência é um convênio. Então, existem mais de 100, desde equipamentos aeronáuticos, de medicamentos. Então, a perda de arrecadação, que o governo pode até alegar, essa é uma só. Então, a pessoa com deficiência não pode pagar essa conta hoje, né? Exatamente. E a mesma questão e outra coisa, a gente o que o governo alega muito, e vendo não só o governo federal, mas o governo estadual também, é a questão do que eles deixam de arrecadar, que são bilhões de reais que são deixados de arrecadar com essa isenção. Né? Mas como a gente está falando aqui, você está deixando de arrecadar imposto, mas está gerando emprego e está ganhando em outros impostos também. Você tem que, por exemplo, do IPVA. O IPVA está atrelado também aos 70 mil. Na maioria dos estados, tem estado que é mais, né, que já... Que eles usam o IPVA como indexador, o ICMS como condição para o IPVA. Como indexador do IPVA, e não pode. Tem poucos né? estados que não são assim, a grande maioria é assim. Então, você Exatamente. tem muita perda. E estamos, esse mês é mês de aniversário de perdas, né? Porque vai fazer um ano, em julho também, que eles limitaram a 4 anos também. Outra perda, né? Pois é, e é outra bobagem, né? Você tinha o ICMS com 3 anos e o IPI com 2. Aí um iluminado falou, vamos fazer todos com 2 anos, que vence o mesmo. Que foi... Agora pois é, nada mais justo. 4. Então o IPI está com 2. Eu acho que o iluminado foi esse que mandou para 4, né? Esse aí é iluminado. Como é que uma isenção é para 4 anos e a outra para 2? Quando vence essa de 2, eu posso comprar outro com 4? Que confusão, gente. Vai começar a dar confusão agora. Que é o que já está dando, né? Já está começando a dar confusão. Será que realmente... Bancou isso. Os outros estados estão todos com 4. Então, é uma confusão que... E aquele negócio, né? Bancou numas. Não sei se juridicamente esse bancar de São Paulo está correto ou não, porque o CONFAS é um órgão superior. Ele existe justamente por isso, né? Ele é um órgão maior, então você tem que obedecer o que o CONFAS, tem que respeitar o que o CONFAS fala. Se São Paulo banca isso, por que não banca também o aumento do limite de 70 mil? É a mesma coisa. Uma vez, teve uma época atrás, isso foi acho que foi no primeiro governo geral do Alckmin, lá atrás, ele bancou isso, quando era 70, ele quis jogar para 80 naquela época, e não pôde, lembra disso? Lembro. E não pode justamente porque o CONFAS é um órgão supremo, ele é soberano, perdão, ele é soberano, né? Então, se o CONFAS é soberano para isso, ele é soberano também para os 4 anos. Então, como é que pode de 2 anos para 4? Então, está uma confusão generalizada. Na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que não deveria. Deveria ser de 2 anos para todo mundo, 2 e 2 ou 3 e 3, que eu acho que ainda está dentro da garantia do carro, né? Porque a gente tem que pensar no seguinte: a pessoa que não tem deficiência, que anda, enfim, o carro está lá na Marginal Tietê, aqui em São Paulo, 6 horas da tarde, meu carro pifa, meu carro quebra porque ele é velho, né? Deu algum problema, sei lá, com mais de 4 anos. O que eu faço se eu não ando? Eu encosto o carro e fico ali, se eu estou na Transamazônica e dá um problema no meu carro. Então, acho que essas isenções deviam respeitar a garantia dos carros. Deixa lá 3 anos, e 3 anos o carro vai estar sempre dentro da garantia, vai estar sendo feito as revisões dele normalmente nas concessionárias. Eu acho que 3 e 3 anos seria perfeito. E você quer saber, gente? Eu acho que não tinha que ter limitação de valor nenhum para isenção. Eu acho que deveria ser tudo como é o IPI, por exemplo. Não tem limitação. Se eu sou uma pessoa com deficiência e eu posso comprar um carro de 200 mil reais, por que eu tenho que comprar um de 70? Você tem o direito ao benefício? Você tem. Agora, eu tenho direito ao benefício, tenho direito ao benefício. Qual o problema? Eles usam isso, Rodrigo, como um limitador
para que, de uma forma, eles tenham uma renúncia fiscal menor. E isso, Exato. Isso para a pessoa com deficiência é muito ruim, porque você tem uma restrição no seu direito. Isso não deveria ser assim. Exato. Aí, ô Abrão, você tem bastante gente participando aí, eu queria que você falasse algumas perguntas que estão chegando aí, se tem alguma coisa que o pessoal quer saber da gente. Vixe, é bom. Perdi. Aqui no interior, vixe, mas e agora como é que faz? O Facebook corre rápido aqui, o meu dedo não é tão rápido assim. Zuleika Araripe Toca está por aqui. A Zuleika, inclusive, escreve: a pior perda é a de direitos, sem dúvidas. O Gesimiel Maia, boa tarde. E o teto vai aumentar para a gente voltar a ter opções de compra. É isso aí. André Moya assistindo. O Jackson Santos escreve novamente: câmbio automático é o mínimo que nós precisamos. A Simone Meloni Brunieri: ótima a posição dos órgãos competentes. O Robson Silva sugere: acho que as financeiras também tinham que dar uma taxa especial para o público PCD. O William Veloso: saudações a todos, nosso amigo lá de Goiânia acompanhando a nossa live. Alexandre José Silva: parabéns a vocês. A Iri Capellini Mazano está assistindo a gente. Por sinal, a Iri faz questão de parabenizar você, viu, Ricardo, pelas suas posições enquanto vice-presidente da Anfávia. Obrigado. O Ricardo Hernandes Júnior também por aqui, e começou, viu? Começou a campanha. A partir desta live, começa a campanha hashtag 70 mil não dá mais. Os internautas aqui pela nossa live já lançaram a campanha. O hashtag 70 mil não dá mais. É esse. E ó, coloca aqui embaixo então depois, gente, o hashtag 70 mil não dá mais, para que as pessoas com deficiência comecem a usar essa hashtag aí e a gente faça um barulho enorme em cima disso, para que só com barulho as coisas funcionam aqui, né? Então é assim que a gente tem que fazer, com a participação de todo mundo. Aliás, Tânia Marques Calheiros. Opa, aliás, não. Desculpa, perdão por interromper. É que lembrei de um fato principal. Nós temos hoje personalidades importantes trazendo esse apoio para nós. Nós temos a senadora pelo PSDB de São Paulo, senadora Mara Gabrilli, cadeirante, em que esteve conosco em Brasília em setembro do ano passado, justamente na reunião do Confas-Cotep, defendendo este aumento. Então, a nossa saudação para a senadora Mara Gabrilli, em nome de todos aqueles que aqui estão defendendo essa iniciativa. Também a Federação Nacional das APAES, através do seu presidente José Turozzi, a APAE, que tem mais de 2.000 entidades no Brasil e que também faz um trabalho digno, excelente, não só no tratamento, na proteção, mas na defesa dos interesses das famílias, daqueles que dependem da APAE, e também os apaianos. Os apaianos que querem também esta possibilidade, porque são famílias que têm que ir e vir das APAES carregando pessoas e precisam de veículos que possam suportar todos os equipamentos, as cadeiras de rodas, todos aqueles que são necessários. Então, nós temos aí um movimento muito grande. E também da FenaBrave, que é a Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Novos, que também trouxe um significado apoio durante essas reuniões, e que eu tenho certeza que se a gente pedir uma entrevista, eles vão também se manifestar muito a favor, com grande preocupação. Legal. Quanto mais gente a gente tiver nessa luta aí, melhor. Diga lá, Abrão. A Abramed, viu? Inclusive a Abramed. Abramed já... Abramed. Vou corrigir o Abrão, é Abramed. Medicina de trato. A Abramed deve já emitir também uma nota sobre esse assunto, já encaminhando para o Sistema Reação até o final da tarde de hoje, em relação ao trabalho que eles estão fazendo junto com a Anfávia e com a Abridef desde setembro do ano passado. Claro. Esse trabalho não é de agora, não. Está sendo intensificado agora, porque essa reunião do Confas seria no dia 23 e vai acontecer no dia 30. Então, é uma intensificação de trabalho, porque agora é o momento. Né? Exato. Esse período da pandemia
nada foi discutido. Não adiantava insistir no assunto durante a pandemia. Agora é o momento. E outra coisa muito importante também que a gente está esquecendo aqui, não pode esquecer, é o fato de que dia 31 de dezembro desse ano, o convênio vence também. Né? Então, não adianta nada a gente falar de valor agora e deixar para trás o período de validade do convênio. O convênio vence agora, dia 31 de dezembro desse ano, o convênio 38 do ICMS, que dá isenção do ICMS. Então, isso é outro detalhe que o Confas tem que ficar atento também, e a gente tem que cobrar do Confas uma posição para prorrogação. Antigamente, esses convênios, a prorrogação, né, Bacarelli, era de 2 anos, 3 anos, e agora está sendo feito 1 ano, 6 meses. Isso não está certo, né, gente? A hora da pressão é agora, porque se a gente não pressionar agora, eles vão jogando essas reuniões cada vez mais para frente. Quando chega no final do ano, né? Eu não sei, esse ano acho que não tem troca de secretariado, mas chega no final do ano, a época de recesso, essas coisas, eles acabam jogando para o ano posterior e acabam prorrogando mais 6 meses, alguma coisa, na mesma condição que a gente tem hoje, que não é uma condição favorável. Aproveitando uma coisa, entrou uma pessoa aí que eu sei que ela é paraplégica, ela usa um acelerador e freio manual. Hoje, quem usa um acelerador e freio manual, hoje não, sempre foi assim, mas existem alguns aceleradores mais modernos, mas mesmo assim, você imagina, para quem não sabe o que é um acelerador que você pode empurrar para frear, puxar para acelerar ou abaixar, só que ele substitui o acelerador e o freio. Você imagina você dirigir 300 quilômetros puxando uma alavanca? Ou jogando para baixo? O que essas pessoas fazem? Elas compram um carro com o chamado piloto automático. E isso, os veículos de 57 mil, ou seja, dos 69.990, tem pouquíssimas opções. E essas opções... E isso foi fruto de trabalho dos fabricantes para colocar ainda em alguns modelos esse piloto automático, né? Mas a maioria já não tem. E certamente, para os próximos anos, não vai ter. Então, a cada vez você vai limitando mais as opções para a pessoa com deficiência. E uma coisa que o Ricardo colocou lá no comecinho, a questão da segurança é muito importante. Por que eu, você, o Ricardo, o Abrão, a pessoa que não tem deficiência tem direito a um carro mais seguro e a pessoa com deficiência não? Né? Então, a questão do número de airbags, se eu sou uma pessoa com deficiência e quero comprar um carro de 200 mil reais, porque eu estou preocupado com a segurança da minha família, eu não posso? Né? Porque tem lá 8 airbags, enfim. Eu acho que isso é você está restringindo, é uma restrição que você dá para o cidadão, não pode acontecer isso. Eu acho que o direito de ir e vir é igual para todo mundo, é constitucional. Se a pessoa tem condição de comprar um carro mais caro, ela pode comprar o carro mais caro, deveria poder, né, comprar o carro mais caro sem ter restrição nenhuma. E a isenção deveria valer para ela também. Não é porque ela tem uma condição financeira melhor, ela vai deixar de ter a deficiência, não vai. Ela continua com deficiência, né, com aquela necessidade específica dela, que ela vai precisar de uma adaptação. E o custo de vida também. Tem países que a pessoa, por exemplo, que uma pessoa que tem uma alimentação muito grande, o Estado provê um cuidador que chega de manhã, prepara a pessoa, tira da cama, põe na cadeira motorizada, dá banho, a pessoa sai para a sua vida, né? No final do dia volta, tem um cuidador do Estado que está lá, dá banho, volta para a cama e volta no dia seguinte. Isso o Estado provê. O Estado provê tudo. No Brasil, o Estado não provê nada. Então... Ele tem que gastar com isso. E ainda na compra do carro ele tem que comprar um veículo, um outro falar básico, mas um veículo que não atende às necessidades. Aí você tocou num ponto do seguinte, não tem como não falar disso. O grande medo também, o grande receio, e acho que o grande ponto que pega bastante nessa questão do Estado, porque o Estado, que eu digo quando eu falo Estado, é governo federal, governo estadual, municipal, enfim, em ficar preocupado em dar isenção, também é a questão da fraude. A gente está no Brasil e a gente sabe que brasileiro, para fazer coisa errada, é de uma criatividade monstruosa, né? Então, a gente sabe que existe uma questão de fraude e que, agora, não é porque existe fraude, que existe fraude em tudo quanto é isenção, em tudo quanto é benefício. Não é só na pessoa com deficiência, não é só no carro. Então, eu acho o seguinte, não sei a opinião de vocês, mas acho que a gente não pode deixar de beneficiar 46 milhões de brasileiros em detrimento de meia dúzia que frauda. Rodrigo, sabe? Então... vou falar uma coisa. Tem um amigo meu que fala o seguinte, tem fraude no INSS também, não tem? Vai parar de pagar apoentadoria? Vamos acabar com o INSS?
Pois é. Não é assim que você resolve as coisas. O governo tem que, de alguma forma, ter critério na concessão do benefício. Exatamente. Exatamente. Queria até comentar, nesse tocante à fraude, que alguns estados até pediram iniciativas para que a gente pudesse inibir essas potenciais fraudes. Então, eu gostaria de contar um pouco do posicionamento do estado de São Paulo, favorável. O governo do estado de São Paulo, desde o começo do primeiro semestre de 2019, foi favorável a esse aumento do limite. E em conversa com o governador João Dória, governador do estado de São Paulo, com o vice-governador Rodrigo Garcia, com o secretário da Fazenda do estado de São Paulo, Henrique Meirelles, quando nós estávamos comentando a esse respeito, eles perguntaram qual que é o percentual de vendas, do total de vendas de veículos PCDs no Brasil, quanto que São Paulo vende. São Paulo corresponde a aproximadamente 57% do total de vendas no Brasil inteiro. E daí até o próprio secretário Henrique Meirelles comentou, precisamos sempre nos preocupar se não está havendo fraudes. E o governador João Dória, sabiamente, ele discursou falando, temos instrumentos de como combater e aperfeiçoar. Agora, nós não podemos tirar o direito de uma pessoa com deficiência em detrimento de poucos aqueles que possam estar causando fraude. Exatamente. Aqueles que causam fraude estão desrespeitando a lei, aplicaremos a justiça, aplicaremos a lei como deve ser feito, podemos fazer aperfeiçoamentos nessa lei de concessão de PCDs, mas nós não podemos balizar sempre em trazer um benefício àquela sociedade que mais merece, em detrimento de 1% ou menos que possam estar causando de fraude. Exato. Desvio de fraude. Exatamente. Temos que combater as fraudes, sim. Com certeza, sempre, né? E o segundo estado, só para comparar, né? São Paulo vende 57% em média das vendas de veículos no Brasil inteiro. O segundo estado que mais vende 6,5%. Meu Deus! Olha a diferença. Olha isso. De 57% para o estado de São Paulo, que está integrando esta petição, que está apoiando esta petição junto com o FAS-CONTEP, mas que tem somente um voto, são 27 votos, né, 27 estados da federação. E bom lembrar sempre que o voto do CONFAS tem que ser unânime, né? Toda decisão do CONFAS é por unanimidade, então são 27 estados. Se Roraima, que não fatura nada de carro, disser que não, não. E toda unanimidade é burra, gente, pelo amor de Deus, né? Já dizia o poeta. Estados que vendem menos de 1%. Estados que vendem menos de 1% disso daí, e que nós precisamos dessa ajuda. Por causa disso que a Anfávia, preocupada com essa questão social, acima de tudo, e sobretudo fazendo com que possamos manter este benefício às pessoas com necessidade, pessoas essas que nós mesmos contratamos, pessoas com deficiência. Toda a indústria automotiva atende a cota de contratação de 5% do total de empregados. Nós contratamos pessoas com PCDs. E com isso, elas estão tendo renda e fazendo a economia girar. Estão girando, inclusive, despesas dos governos, tendo acesso a esses salários, tendo acesso aos benefícios de plano médico, odontológico, seguro-saúde, previdência privada, e tendo acesso a esse tipo de veículo também. Então, veja, São Paulo, 57% do total de vendas de veículos PCDs, o segundo estado, Santa Catarina, 6,5%, os demais estados, todos abaixo de 5%, a maioria com 1% total de vendas, e nesse momento, a Anfávia, através de toda o seu grupo diretor, dos seus vice-presidentes, estão contratando cada secretário fazendário, cada governador para buscar o apoio. Até o momento, nós temos apoio integral do Estado de São Paulo, portanto, um voto, temos apoio integral de Minas Gerais, segundo voto, temos apoio total
do estado do Pernambuco, terceiro voto. Nós começamos esse trabalho há 2 semanas atrás, temos uma agenda vasta, né? Todos os estados têm que ser cobertos, e nós estamos indo levar justamente esse posicionamento das montadoras, essa preocupação com a questão da inserção social desses portadores, pessoas com deficiência dentro da sociedade brasileira, que têm o direito de ir e vir, mas, sobretudo, nós estamos, assim, tentando conscientizar os demais estados a respeito do voto, de cada um dar um voto favorável às pessoas com deficiência, dar um voto favorável ao aumento de R$70 mil, dar um voto favorável à inclusão social destas pessoas. Porque o importante, gente, é isso. É que tem uma matéria, viu, Rodrigo? Oi, diga lá. Só para eu complementar a informação que o Ricardo passou, em um levantamento exclusivo feito pela revista Reação, no ano passado foram comercializados 375.600 veículos 0 quilômetro com isenção de impostos para pessoas com deficiência. Foi. 375.600. Só no estado de São Paulo, segundo dados oficiais da Secretaria da Fazenda, foram 269.274 carros. Esses números foram divulgados pela revista Reação com exclusividade. Então, de 375.600 no Brasil, 269.274 foram comercializados só no estado de São Paulo. É um quase número significativo. Pois é. Um número, muito significativo. É muito significativo. E aí vem aquela questão. Uma coisa que a gente estava falando... Opa, desculpa, cortei você, Abrão. Pode continuar. Não, pode complementar, Rodrigo. Uma coisa que a gente estava falando aqui também, né? Porque a gente fez esse trabalho, né, Ricardo e Bacarelli? A gente fez isso em setembro do ano passado, não, lá no meio do ano passado, quando a gente sentava para discutir a Anfave, a Bridef, a Bramet, Fenabrave, a Federação das APAES, até a senadora Mara Gabrilli chegou a participar através de sua assessoria também dessas conversas que a gente teve, e a gente levantou aí, até o Bacarelli fez esse trabalho com maestria aí, levantando como funciona essa questão da isenção na compra do carro zero fora do Brasil, né? Como é que funciona em outros países, né? E a gente vê que a preocupação dos outros países, primeiro, se preocupar com a funcionalidade, né? E não com a doença. Porque o que acontece hoje? Hoje você encontra algumas empresas, algumas pessoas trabalhando nesse mercado de venda de carro para pessoa com deficiência, falando em doença, com uma lista de doenças que a doença dá o direito. Doença não dá direito a nada, né? A isenção nenhuma. O que dá a limitação é que dá direito. Vinda ou não de uma doença. Exatamente. Na verdade, Rodrigo, o que acontece também, me permite, voltando um pouquinho até sobre, já falando sobre fraudes, essas coisas, nós nos colocamos à disposição, a Abridef, para o poder público, para passar algumas sugestões. A gente tem experiências muito bacanas em alguns estados que já fizeram algumas ações, né, para que possa diminuir esse número de fraudes, né, mas que com isso não venha a trazer dificuldade para a pessoa que realmente precisa do benefício, né? Essa é a preocupação. Mas, na verdade, a fraude é o menor dos problemas, porque isso exatamente. O que está em questão aqui é uma perda de direito dessas pessoas que, na verdade, precisam de alguma acessibilidade que, infelizmente, aqui no Brasil ainda não se traduz na realidade. Não vai se traduzir nem tão cedo aqui, a gente está muito longe. A classificação internacional de funcionalidade está sendo implantada aqui. Talvez tenha pessoas que conhecem muito sobre isso, Maria de Mello, isso já existe aqui no Brasil um movimento para isso, eu acho que tem um prazo para isso ser feito. Isso pode ser utilizado no futuro para saber estabelecer alguns graus de funcionalidade e saber qual tipo de benefício que a pessoa tem direito de acordo com a alimentação. Mas eu acho, minha opinião pessoal, que isso ainda demora para acontecer. Demora muito, porque é uma questão cultural até. Aqui vai demorar demais para o cara poder avaliar a função de cada um. Vamos fazer o que até lá? Ficar esperando? Exato. E outra, né, gente? O que a gente está pedindo aqui nada mais é do que um reajuste de valor que hoje está limitado em R$70 mil há 11 anos. Para quem chegou agora, tem muita gente que acompanha a live, não está acompanhando desde o início. A gente está discutindo aqui a atualização, né?
me fugiu a palavra agora aqui, mas você corrigir a correção desse valor, a atualização monetária desse valor, que hoje o valor teto para compra de um carro 0 km para pessoa com deficiência, com isenção do ICMS, é R$70 mil, e a gente está pedindo, que isso está desde 2009, são 11 anos com esse valor congelado, o que a gente está pedindo nada mais que seja feito um reajuste de acordo com os índices inflacionários de 2009. Para que a pessoa com deficiência, que comprava um carro lá em 2009, que custava R$70 mil, hoje possa estar comprando um carro compatível a um valor que hoje não é mais R$70 mil. Esse modelo que era antigamente, lá em 2009, você comprava com R$70 mil, hoje você não compra mais. Então, isso tem que ser reajustado, até por uma questão de vários fatores. Dentre eles, segurança que o carro oferece hoje, os carros mais modernos oferecem inúmeros aí itens de segurança que um carro até R$70 mil não consegue oferecer, acessórios, espaço físico dentro do carro, para que essa pessoa com deficiência possa transportar sua família, bagagem, cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, bengala, andador, tudo que ela necessita. O uso de cadeiras manuais hoje, que está ficando para trás, e as pessoas hoje estão usando cadeiras maiores, cadeiras mais pesadas, cadeiras motorizadas, então precisam de um carro com porta-malas e o direito de ir e vir. Então o que a gente pede é o reajuste desse valor de R$70 mil. Até existe uma hashtag, queria pedir aí que o Abrão colocasse, ou o Marcos colocasse aqui embaixo de novo, a hashtag que foi criada agora, durante essa live, pelo movimento das pessoas com deficiência, que é essa hashtag que está aí, 70 mil não dá mais, hashtag 70 mil não dá mais, que realmente 70 mil não dá mais, gente, daqui a pouco não vai dar para comprar uma bicicleta, né, gente? Exato. Eu só queria voltar com o Ricardo Martins, Opa, perdi o som aí. As entidades que hoje estão liderando esse trabalho junto ao CONFAS. Ricardo, quais são as entidades que, junto com a Anfávia, estão trabalhando fortemente para que seja reavaliado esse valor e que haja o reajuste do teto máximo, Alô? Ricardo? Quais são essas entidades hoje, Ricardo? Sim, nós temos, além da Anfávia, nós temos a FenaBrave, Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Novos, ou seja, aqueles que possuem as concessionárias de veículos em conjunto. Nós temos a FenaPaz, Federação Nacional das APAES, composta por mais de 2.000 APAES do Brasil inteiro. Temos a Abramet, Associação Brasileira da Medicina do Trânsito. Temos a Abridef, Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos para Deficientes Físicos. Nós temos também apoio da senadora Mara Gabrilli, senadora essa cadeirante, que entende muito a respeito de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, e temos, logicamente, outras entidades que estão constantemente sendo agregadas na nossa comunicação. Eu não vou falhar em citar aqui, porque senão é capaz de eu citar uma e não citar outra, mas essas daí que eu acabo de citar são as principais que juntas se movimentaram em estudos, juntas se movimentaram para conduzir ofícios e cartas a todos os secretários fazendários de cada estado, aos respectivos governadores e também diretamente ao CONFAS-COTEP, lá em Brasília, que é onde ocorre justamente essa reunião comum entre todos os representantes dos secretários fazendários de cada estado. Eles possuem, sim, cada estado possui um voto, e cada voto conta nesse momento, porque para que possa ser aprovado, os 27 estados têm que ter o entendimento, tem que ter a aprovação. Não adianta ter 26 votos. Ou seja, não adianta a maioria, é unanimidade. É por unanimidade, precisa do consenso e da aprovação e do voto de 100% dos representantes. É por isso que, neste movimento, a sociedade organizada ela é importante, toda pessoa e toda entidade que defenda os interesses das pessoas com algum tipo de deficiência, que seja ela visual, auditiva, motora, psicológica, ela precisa estar engajada também nessa petição.
ou seja, enviem cartas, e-mails a todos os secretários fazendários e também aos governadores, justamente até citando esta hashtag recém-criada, né? 70 mil não dá mais. Eu acho que é muito inteligente, é muito perspicaz e, sobretudo, é um meio de sensibilizar aqueles que têm o voto dentro do COTEP-COFAS a votar o quanto antes e favorável a esse aumento de 70 mil. E, logicamente, temos que fazer de forma urgente. Forma urgente essa, porque a partir de setembro, realmente, com a entrada dos modelos novos, 2021, os custos de produção, conforme debatido, devido à inflação, devido ao dólar, subiram demais, as pessoas não terão mais acesso a determinados veículos que podem abrigar cadeiras de rodas e outros equipamentos com boa tecnologia, com excelente tecnologia, não boa, mas sim excelente tecnologia e segurança para a sua condução, e, sobretudo, também que esse convênio que hoje permite esse limite aí de 70 mil reais para isenção, ele se encerra dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, daqui a poucos meses não haverá mais isso. Ou seja, não é só... E lembrando que as reuniões do CONFAS são de 3 em 3 meses, né, gente? Exato. Então a gente tem que começar a discutir isso agora. Exato. Nós temos uma janela agora por dia 30 de julho, em que nós precisamos, sim, daqueles que entendem que o direito de ir e vir, o direito de acessibilidade, o direito à segurança, o direito de trabalhar, o direito de ter renda, através das pessoas com deficiência, devem sim se movimentar favoráveis a esta petição. Então, inclusive, temos que estar juntos nessa, né? Isso, inclusive pegando esse seu gancho, o Abrão publicou hoje no site da revista Reação, TV Reação, está em todas as plataformas aí, uma matéria onde no final dela, né, Abrão, a gente tem todos os contatos de todos os secretários de Fazenda de todos os estados, é isso? É isso mesmo, nós publicamos não só o contato do presidente do CONFAS, que é o Paulo Guedes, ministro da Economia, com o endereço do Ministério da Fazenda, como também de todos os estados. Todos os estados estão relacionados com o nome do seu secretário de Fazenda, com endereço e muitos até com telefone. Então, você que quer participar dessa luta, não só pelas redes sociais, mas você pode mandar também o seu apelo para o secretário de Fazenda do seu estado. Deve. Lá no site da revista Reação, eu acabei de publicar o link da matéria, inclusive agora nessa live, mas no site da revista Reação, em todas as nossas mídias sociais, está relacionado todos os contatos de todos os membros, de todos aqueles que estarão reunidos nessa próxima reunião do CONFAS. Quer dizer, dá para se movimentar, até dia 30 dá tempo de fazer muita coisa e vamos subir. Como fala o linguajar aí, vamos subir a hashtag 70 mil não dá mais. É isso aí, vamos mandar aí, vamos entrar nas redes sociais, @Revista Reação, www.revistareação.com.br, verifica lá o endereço do seu secretário, do secretário de Fazenda do seu estado e do próprio Paulo Guedes. Vamos ligar, vamos mandar e-mail, vamos encher o saco desse povo para que eles possam realmente perceber a grandeza e a força da pessoa com deficiência, para que eles possam estar falando e tocando nesse assunto ainda agora, no dia 30, porque não estava em pauta na do dia 23, hein, gente? A gente tem que fazer com pressão para que eles coloquem em pauta, porque a próxima, só daqui 3 meses, se não falarem disso agora, em julho, agosto, setembro, só outubro que a gente vai falar de novo, e aí vai estar muito pertinho de dezembro, que é a data que vence esse convênio, então a gente tem que falar disso já. Interessante também é que não é só o reajuste, né, desse valor, mas também a indexação a algum índice, para que a gente não tenha que rediscutir isso de tempo em tempo, né? Pode. De tempo em tempo. Gente, estão perguntando aqui para a gente sobre carro elétrico, do porquê não o carro elétrico entrar nessa isenção também. Existe algum motivo, Ricardo? Porque o carro elétrico já tem algumas isenções, é isso? Sim, o carro elétrico já possui algumas isenções. O problema é que o carro elétrico abaixo de 70 mil reais não tem também. Não existe. Realmente não existe, não tem como. Né? Por mais que a gente tenha alguns benefícios, realmente os carros elétricos, para serem incluídos, significa que a gente precisa ter um valor de isenção de ICMS livre.
Você entendeu? Não existisse limitadores, por assim dizer. Exato. Porque a tecnologia é toda importada, né? A maior parte dela é totalmente importada, a gente não consegue ter uma produção local devido ao baixo volume, não só aqui como no mundo, e também no mundo os veículos elétricos híbridos são vendidos, por exemplo, a partir de $30 mil. $30 mil multiplicado vezes 150 mil reais, mais ou menos. Nós estamos falando de 150 mil reais. A gente tem o IPI, hein? Não vamos esquecer disso. Né? Exatamente. Ele já tem isenção de IPI. Bom, gente, nosso tempo tá esgotado aí, eu acho que todo mundo concorda, tratamos de tudo, Abrão, Bacarelli, Ricardo, temos mais algum assunto aí que a gente deixou de falar? Dá para esticar muito mais até tempo amanhã. Aí. Nós temos números, estatística, dá para esticar, mas enfim, eu acho que a sementinha está plantada, fica aí a partir de agora o trabalho nas redes sociais pelo hashtag 70 mil não dá mais. Eu quero lembrar que a Simone Bruneri e a Selma Rodegueiro vão fazer uma live também na próxima segunda-feira sobre esse assunto. Isso então, mesmo, estava esquecendo junto, aqui. Viu, Selma? Segunda-feira, a Selma e a Simone Bruneri também fazendo acho que às 8 da noite, é isso? Se não me engano, às 8 da noite, 8 e meia da noite. A gente vai divulgar também nas nossas redes sociais, quando tiver a certeza do horário, mas a Selma e a Simone vão estar fazendo, são duas pessoas com deficiência, tanto a Selma quanto a Simone, duas pessoas que compram carro com isenção, dois consumidores com deficiência de automóveis, né? Então elas vão estar discutindo isso como consumidores de automóvel, pessoa com deficiência consumidora de automóvel que usa da sua isenção, do direito da sua isenção, vão estar discutindo esse assunto na segunda-feira, acho que 8 horas da noite ou 8 e meia da noite, através de uma live também. Queria convidar todos que estão nos vendo para acompanharem a live delas também. Legal. Muita gente escreveu por aqui, nós vamos tentar responder por aqui, pelo Facebook, mas muita gente comentando por aqui, mas o apoio é maciço, muita gente indignada com essa possibilidade de não ter o carro 0 quilômetro para pessoa com deficiência, se esse teto não for renovado. Quero agradecer imensamente a participação de todos por aqui, quero mandar um abraço para o André, para a Raquel, da assessoria da Anfávia, que estão ajudando demais nesse trabalho árduo, ao presidente Luiz Carlos Moraes, que eu sei que tem levado essa bandeira para todo lado, e em especial o Ricardo Martins, que abraçou como vice-presidente da Anfávia esse assunto, e tem levado aí para vários órgãos de imprensa esse assunto, esse tema e esse debate. E nós vamos vencer essa. Nós vencemos o mês passado o do Banco do Brasil, quando todo mundo foi, do BB Crédito Acessibilidade. BB Crédito Acessibilidade, nós fomos lá, levantamos uma bandeira e foi daqui, foi dali. Fizemos umas lives aí, um barulho em todo lugar e conseguimos, né, Bruno? E aconteceu. Incomodamos muita gente, né? Dessa vez incomodando mais, dando até endereço da pessoa. Agora tem lá, vão lá no site da Revista Reação. Vai lá no site da Revista Reação, que tem lá o site, endereço, telefone do secretário de Fazenda do seu estado. Cobra ele lá, faz com que ele vote a favor da renovação, não só da renovação no dia 31 de dezembro, para mais alguns anos aí, mas também, principalmente, do aumento do valor teto do limite aí do carro 0 quilômetro na isenção de ICMS. Gente, Ricardo, quer deixar um abraço, um recado? Sim, novamente agradecer em nome da Anfávia, em nome do nosso presidente Luiz Carlos Moraes, também da nossa assessoria, do André e da Raquel, o André que é o nosso diretor institucional e de mídia, e também da Raquel que cuida de toda essa parte de planejamento, de mídia, também a todos os 26 vice-presidentes da Anfávia, que de forma conjunta, de forma responsável e de forma, sobretudo, alinhado com os programas de responsabilidades sociais de cada montadora aqui no Brasil, estão empenhados nas conversas com todos os secretários estaduais fazendários e também com os governadores para dirimir qualquer dúvida, para explicar as propostas, para buscar o quanto antes o consenso para que, durante a votação no CONFAS-COTEP, a gente tenha 100% aí dos votos e, com isso, sim, a sociedade brasileira, e principalmente as pessoas com deficiência, possam continuar com o seu livre direito de ir e vir e que seja garantido a eles o acesso a veículos 0 quilômetro.
Muito obrigado. Temos até dia 30 agora, hein, gente? O trabalho vai ser árduo e grande para os vice-presidentes da Anfávia. Boa sorte aí para vocês, para todos nós. A gente tem até dia 30 para trabalhar, e você que está nos assistindo, até dia 30 para cobrar do seu secretário de Fazenda do seu estado. Está lá no www.revistareação.com.br, o endereço de todo mundo. Bacarelli, seu recado. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a participação aqui, e dizer para vocês que essa é uma batalha você não vence sozinho, né? A gente é isso aí. Com as associações, com as instituições, os movimentos de pessoas com deficiência, né? Que daqui por diante cada um tenta de alguma forma apertar aí na sua região, né? Para que a gente tenha sucesso nessa empreitada. Tá? Um abraço. É isso aí. Muito obrigado. Gente, um grande abraço. Queria mais uma vez agradecer a nossa audiência aí. Diga lá, Abrão. Vamos deixar o convite para amanhã. Nós temos outra live amanhã. É verdade. Essa aqui foi extraordinária. Essa aqui foi extraordinária. Isso, a gente tem amanhã live com o Jairo Marques. É isso aí, Jairo Marques, da Folha de São Paulo. Um abraço pro Jairão. Isso. Jairão vai estar aqui com a gente amanhã. Queria convidar todos vocês que estão nos assistindo também. Diga aí, Abrão, vamos falar sobre o quê? Os 29 anos da lei de cotas. 5 anos de LBI, 29 de lei de cotas. E é claro. E o papel da imprensa. 5 da LBI, 29 lei de cotas, e do papel da imprensa nesse segmento aí. O Jairo, que é um grande jornalista, pessoa com deficiência, grande jornalista aí, um dos maiores nomes desse nosso movimento, desse nosso segmento da pessoa com deficiência. Amanhã, quarta-feira, 15 horas aqui. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Ricardo, um abração, obrigado, um abraço a todo mundo aí da Anfávia. Bacarelli, obrigado aí. Agora você já trabalhou, agora vai lá, aproveita mais um pouquinho, que sei que você está de férias. Abrão, obrigado mais uma vez. 2 dias, mas férias é assim, 2 dias. Passou de férias 120 dias aí de pandemia, pô. Tá certo. Gente, obrigado. Tchau para vocês, tchau todo mundo. Amanhã a gente volta. Um abraço. Obrigado. Até mais. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.